um episódio de Dr. Stone. E a corrida da pólvora deu errado. O episódio começa com o Senku todo alegre, pegando todo o enxofre. E enquanto isso, o Taji e a Yuzuriha estão na fonte termal. E tá o Taji colocou meio que uma parede pra bloquear ambos os sexos. E aqui o Taji não tolera ver a Yuzuriha pelada. O Taji contou que meio que a intenção dele falar com ela naquele dia onde eles foram petrificados, era pra confessar seu sentimento. Bom, o Taji continua falando que ele esperou milênios pra contar isso. Mas aqui no mundo de pedra, onde eles não podem meio que se sentir salvos, ele não se sentiria bem como homem se ele não terminasse aquilo. E meio que assim que eles meio que salvarem toda a civilização, eles vão ter que terminar aquela conversa. E a Yuzuriha meio que sabe disso. E enquanto isso, Senku... ai, enxofre gostoso! No dia seguinte... Senku e sua turma já tem os materiais para fazer pólvora. Agora tudo que eles precisam fazer é misturar, ou seja, aula de culinária de pólvora. E daí começa uma sketch de culinária, onde o Senku apresenta meio que os três materiais. O enxofre, que estava presente nas fontes termais, carvão e número 3, o último, que é o mais difícil, nitrato de potássio. E o Senku já fez um pouquinho para ganhar em tempo. E meio que o Taji lembra... isso faz parte da água milagrosa, e meio que o Senku. Isso aí. Isso dá nota 10 bilhões. E ele mistura e ele tenta dar um pouquinho de açúcar para dar mais poder. A niclose, que fez a partir de uvas. E daí, do nada, aparece um Menchachenko. E meio que essa veio pra nós que, olha, essa receita é de verdade. Não tem que fazer isso em casa. Sem que educação. Olá, meu nome é Menchachenko. Essa receita que eu acabei de mostrar é completamente verdadeira. Você pode acabar com uma bomba de verdade. Tem sim que tá fazendo igual. E finalmente é pra bater na pólvora pra ficar mais sólido. E meio que o Taji pega uma roxona e fala: deixa que eu faço o trabalho pesado. E eu sei que a Yuzuriha... meio que a Yuzuriha tenta alertá-lo sobre meio que as possíveis fagulhas. E o Senku fala: olha, você não vai conseguir fagulhas com pedra sobre pedra. Ele fala que meio que isso não fagulha se não tiver nenhum metal, como águas termais, vulcões, pirita de ferro. E ele pensa: peraí, pirita de ferro? Essa é a força atual do Taiju. Ou seja, tudo deu ruim por conta do Taiju, causando uma grande explosão. Pirita de ferro. Ah, é? Isso traz um grande sinal de fumaça. Bom, Senku ainda acha que o conceito de pólvora foi um grande sucesso. E o Yuzuriha não fazia ideia de que era tão poderoso. E o Senku: eu ouvi boatos que os estudantes tiveram seus membros queimados por conta de experimentos como esse. Isso é tão empolgante. E meio que eles perguntam se eles vão atacar Tsukasa com isso. E meio que ele fala: não, a gente vai negociar. Senku fala que Tsukasa é um assassino que não atende à razão. Isso dependendo das circunstâncias. Enquanto meio que estiverem com uma arma de fogo, estão salvos. Mas se eles não negociarem com Tsukasa, eles terão que fazer o que for necessário. Enquanto isso, Tsukasa tá correndo e meio que fala: se ele tivesse feito a pólvora, eu farei o necessário. Que é matar ele. Ou seja, duas pessoas querendo se matar. Depois, meio que o Taiji e o Senku estão apagando o sinal de fogo. Mas enquanto eles faziam isso, eles percebem um sinal de fumaça. Bom, a Yuzuriha acha que é o Tsukasa, mas meio que o Senku fala que o Tsukasa tá na direção oposta. E além disso, ele não teria motivo para revelar sua localização. Então o Senku acha que foi uma resposta em relação à fumaça deles, dando a entender que tem mais alguém nesse mundo de pedra. Ou seja, mais humanos. E quando meio que Taiji e Yuzuriha iam apagar, meio que o Senku fala que não, que pelo que eles sabem, deve ter sido uma explosão de fogo vulcão. Ou seja, precisaram sinalizá-los antes de ir embora. E meio que a Yuzuriha: mas e se o Tsukasa descobrir? Então o Senku meio que fará o favor de saber onde eles estão. Ou seja, tem uma parte lógica falando dentro dele, perguntando o que ele vai escolher: a lógica ou a segurança. Ou seja, eles apagam pela segurança ou eles acendam para o futuro. E o Senku: mandem um sinal de fumaça! Enquanto o Senku ainda piora o meio que a queima, o Tsukasa vai correndo o mais rápido que puder. E meio que o Tsukasa sabe que meio que o Senku escondeu a informação, meio que a quarta informação das conchas, porque ele sabia que o Tsukasa seria uma ameaça. Ou seja, a quarta fusão das conchas
seriam armas da ciência, que é usado meio que para ser pólvora. Ou seja, mostrando que não é só um cara de músculos, e sim de cérebro também. Enquanto isso, Yuzuriha estava coletando galinhos, e nesse exato momento, ela é sequestrada pelo Tsukasa. Daí Tsukasa chega onde Senku está, com uma lança quase no pescoço da menina. E meio que o Senku... Se armas da ciência estão em jogo, quer dizer que eu sou mais poderoso. Tá perdendo a consciência, Tsukasa? E meio que o Tsukasa, olha, se você fizer armas da ciência, daí as antigas gerações vão se reencarnar e vão começar a guerrear por interesses. Assim terão um mundo manchado de novo. E meio que o Tsukasa não se importa em sujar suas mãos para acabar com isso. Ou seja, ele vai ter que matar Senku, o cara da ciência. E todos os Estados Unidos estariam chorando com a sentença misericórdia de pena de morte do Tsukasa. Bom, o Tsukasa quer a receita do fluido para sair da purificação. E o Senku vendo isso, meio que fala, olha, sou um cara que desculpa as coisas com lógica. Pouco me interessa o que você pode fazer com essa mulher. Tem muita mulher dando sopa a ele. E meio que o Tsukasa corta o cabelinho da Yuzuriha. Só chocando assim Senku. Tsukasa fala para não subestimar a inteligência do Senku, já que ele nunca enterrou Yuzuriha. E meio que o Tsukasa acha que se ela se enterrasse, ela não seria refém. Mas Senku não fez isso. Pergunta se ele foi pro Taiji ou pra Yuzuriha, mas chuta que deve ter sido pelos dois. Bom, Tsukasa continua falando que Senku se diz tão lógico, mas tem amigos valiosos pra ele. Já ele só tem vários admiradores, mas ele não se importa com ninguém. Por isso, é ele que ganhou. E meio que a Yuzuriha, nossa, eu amei esse corte de cabelo. E daí a Yuzuriha estava pronta pra cometer chupucu. Tudo pra salvar o Taiji. Ela fala pro Senku que ele tem que sobreviver, pra ele poder garantir o futuro de todos. E o Senku, todo suando, decide falar a receita, dizendo que é tudo ácido nítrico e álcool. Ou seja, salvando a vida da Yuzuriha. E meio que o Tsukasa, muito obrigado, Senku. Isso quer dizer que você vai morrer. Enquanto o Itachi está colhendo os galhos e percebe mais sinais de fumaça, não causando mais dúvida, dizendo que isso é coisa de humanos. E ele grita mais alto, Senku! E daí vemos um vislumbre de uma mulher, loira de cabelos azuis. Então Tsukasa meio que fala, então promete para que a civilização não se desenvolvesse. Ele fala para que ele prometa para toda a eternidade abandonar a ciência. E se ele fizer, ele vai poupar a vida dele. E daí voltamos a um passado, onde vemos Baby Senku dizendo, Exato Space. E meio que o professor meio que fala, nossa, um astronauta, que bom. E meio que Senku, não, eu vou agorinha mesmo. E vemos o Baby Senku lendo, consertando videogame. E nisso vemos um adulto meio que ouvindo o Senku. E no carro, meio que o pai do Senku fala que ele não pode ajudar o filho, mas ele sabe de uma coisa. Se ele quiser mesmo, ele pode aplicar a ciência para realizar qualquer coisa. E ele fala que o Papai Noel com certeza vai dar as coisas para ajudar. E a gente vê meio que o mesmo homem meio que vendeu seu carro só para comprar as coisas do filho. Muito fofinha essa cena. Daí vemos o Senku no parque, meio que usando uma lupa pra queimar algo, dizendo, você pode queimar as coisas com uma lupa. E o velhinho, que belo experimento. Daí, depois do Senku estudar mais, o Senku meio que tá numa espécie de plástico, dizendo, limaia de ferro e alumínio. E fala que a frigideira tá derretendo por conta da pressão da queimada. E o velhinho, oh, mas que gracinha. E depois de estudar, o Senku cria uma bugiganga com oxigênio, onde o oxigênio líquido pega 10 bilhões e congela. E aí vai ficar com etanol e com a capoeira gin. Uma cena muito engraçadinha, mas que passa muito despercebida. Pode queimar coisas com a luz que passa por uma lupa. Que belo experimento. Limalha de ferro e alumínio. A frigideira está derretendo com a reação da termita. Mas que gracinha. O oxigênio líquido para o injetor ferve 10 bilhões % e congela como está frio demais. Eu vou ter que continuar tentando com etanol até eu trocar por querosene. Primeiro o Senku usou uma lupa. E meio que esse passo é verdade, já que usando a luz do sol e a lupa, meio que podemos queimar coisas. Já a limaia de ferro e alumínio, o alumínio conhecemos como o equivalente do aço ou do ferro. Já a limaia de ferro é um material
constitutivo por pequenas partículas de ferro metálico, parecendo areia preta, e exibe propriedades muito interessantes em resposta ao campo magnético. E também pode ser chamado de fluido ferro magnético, sendo insolúvel à água e solvente a orgânicos que não apresentam acidez, tendo muitos usos como experiências de linhas de campo magnético, adsolventes e fonte de ferro. E o Senku meio que consegue meio que ferver o oxigênio e ao mesmo tempo congelá-lo, continuando fazendo isso com etanol antes de colocar para querosene, também sendo um petróleo iluminante ou óleo de parafina, sendo usado para combustíveis de aviões. Daí vem os valentões querendo mexer com o Baby Senku e começa a destruir meio que a maquininha dele. E daí o Baby Taiju tentar agir, mas claro que isso não dá certo. E daí o Senku cria uma arma de choques elétricos. Tomem cuidado para não se cruzar com o Baby Senku. Daí o Baby Senku mostra ao Baby Taiju. Isso é um dispositivo de ablação, que é remoção, vaporização e destruição por outros processos erosivos. E esse dispositivo acaba explodindo. E daí vemos o Taiju comprando meio que negócios para os experimentos do Senku, como o Raspberry Pi, um modo de transmissão e uma coisa chamada Gyro. E meio que o Baby Senku e Taiju tentam testar um foguete, mas não dá certo. E daí eles começam a fazer experimentos. E eles meio que tentam fazer uma velha e boa antena Yagi como receptor, que era como usariam as TVs antigas. E o Taiju acaba explodindo outra coisa. E daí vamos no tempinho. E meio que o Taiju encontrou a carga leve que o Senku queria. Meio que o Taiju pediu a Yuzuriha do clube de artesanato ser a terceira passageira. E daí vemos mini Senkuzinhos e Taiju e Yuzuriha, ou seja, bonequinhos. E eles usam isso pra fazer um foguetinho. E meio que eles conseguem lançar o foguete e o foguete meio que explode. Taiju lamenta que não deu certo de novo, mas o Senku mostra que os bonequinhos conseguiram ir pro espaço. Não é bem isso. Eu vou pro espaço. E voltando para o presente, meio que o Taiju, meio que na verdade ele não queria matá-lo. Então ele pede a última vez a promessa. E o Senku, só isso eu não posso fazer. E o Tsukasa, eu já sabia. E meio que o Senku, olha, você ia me matar em qualquer hora. Não importa o que ele respondesse para ele com segurança. E meio que ele vai balançando o pescoço assim e diz, faça isso rápido. E meio que Tsukasa, eu vou fazer como se o morte fosse instantâneo. E garante que ele não vai errar. E Taiju, finalmente cheirando que algo tá dando errado, decide ir com maior velocidade. E o Tsukasa fala que se eles tivessem se encontrado aqueles 1700 anos, antes do planeta ter se tornado um mundo de pedra, ele teria sido seu primeiro amigo. E o Senku se questiona se será. E o episódio termina tenso, com o Senku morrendo. E esse é o fim de Dr. Stone. Mas se o Senku morresse, aí o anime acaba. Claro que o Senku não tá morto. Bom, foi um episódio muito interessante, mostrando que há humanos aqui, inclusive meio que uma humana, meio que catalogou 3 humanos vivos, que são Senku, a Yuzuri e o Taiju. E essa aí vai ser muito importante. E também todo o backstory do Senku. E provavelmente meio que a Yuzuri e o Taiju vão tentar achar um jeito de dar um Edo Tensei no Senku. Vamos ver, né? Esse foi o 4º episódio da primeira temporada de Dr. Stone. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu mando no YouTube e fui.